Queridos, então vamos ouvir aqui a palavra do Senhor? Você pode abrir a sua Bíblia no livro de Romanos, amém? Nós vamos aqui ler essa palavra e na sequência vamos cantar um louvor ao Senhor, amém? Romanos capítulo 8, versículo de número 1. Você pode dizer bem assim: o privilégio de ser guiado pelo Espírito, amém? Romanos capítulo de número 8, versículo de número 1 diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida, Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que for impossível à lei no que estava enferma pela carne, isto fez Deus enviando o seu Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. O pendor, no pendor, aqui se refere à inclinação, né? Por isso, a inclinação ou o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Yeshua de dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou ao Messias, Yeshua dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Amém, queridos? Senhor, nessa noite oramos, te engrandecemos. Fala conosco, meu Deus, de uma forma especial, Pai. Talvez muitos que aqui estão, Pai, nessa noite estão entristecidos, cansados, sobrecarregados, desanimados por muitos problemas, muitas questões, Pai. Mas como diz a Tua palavra, que quando nos inclinamos para o Teu Espírito, nos inclinamos para a justiça, e a Tua justiça nos vivifica, Senhor. E vivificará o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. Senhor, nesse momento que toda seta e levante do maligno, Senhor, caia por terra, que o Teu santo e glorioso nome, meu Deus, venha a ser exaltado e glorificado, Pai, neste momento. Toma, Senhor, nosso coração nesta hora. É o que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, meu Deus. Aleluia. Glória a Deus. Podem sentar, queridos, em nome de Jesus. Então vamos lá, queridos, para a palavra aqui. Deixa eu fazer só uma introdução. Nós que estamos lendo, queridos, as cartas do apóstolo Paulo, que toma boa parte do Novo Testamento, nós vamos perceber também nas demais cartas que iremos ler, como já lemos na carta de Tiago, vamos ler a carta de João, a carta de Judas também vamos ler, só que esse Judas não é Iscariote, é Judas Tadeu. Nós vamos perceber que muda-se os cenários, mas o problema, ele ronda o ser humano. E qual é esse problema? Digo, o pecado. Vira e mexe, o pecado, ele aparece. E ainda que nós estejamos em Cristo, nós não devemos esquecer que o pecado, ele também... Acho que aumentou demais. Ele também nos afeta. Sim ou não?
o pecado também nos afeta. Eu estava ouvindo hoje um grande teólogo brasileiro, que ele estava falando o seguinte sobre visões escatológicas. Ele estava falando sobre o pré-tribulacionismo, que eu não vou aqui entrar nessa seara aqui, porque não vem ao caso agora, mas só para introduzir o comentário dele. E a visão pré e pós-tribulacionista. Ele foi pré-tribulacionista por muito tempo e ele defende hoje o pós-tribulacionismo, que também não deixa de ser, em parte, o que eu entendo hoje também sobre visão escatológica. O que é a visão escatológica? É o que vai acontecer no final dos tempos. Eu não entro muito também no debate dessas questões, porque, no final das contas, pouco importa se Jesus vem antes, se vem depois da tribulação. Uma coisa é certa: você precisa estar lá, naquele grande dia. Você precisa estar com as malas prontas quando Jesus chegar. Amém? E se Jesus aparecer hoje, ou se for o dia da sua partida hoje, como estão as suas malas? Estão prontas? E aí? Será que vamos subir com Ele? Será que estaremos com Ele? Como é que está a sua vida espiritual? Queria que você pensasse hoje. Você não chegou à toa nesse lugar. Você não chegou por acaso nesse lugar. Você não chegou aqui porque você falou assim: rapaz, eu vou hoje para o culto. Não. Deus já tinha preparado esse dia para você. Porque com certeza, se você está aqui hoje, você é fruto de intercessão. Você é fruto de orações. Ninguém aqui do nada vai dizer assim: rapaz, do nada eu quero aceitar Jesus, eu quero ir para a igreja. Assim, do nada, assim. Não aconteceu nada no cosmo, na vida espiritual para você chegar aqui. Claro que aconteceu. Alguém intercedeu, alguém mencionou seu nome, alguém te ligou, alguém, enfim, apresentou você ao Senhor e Deus tocou no seu coração para você estar aqui. Pois bem, então o que importa, na verdade, é que nós venhamos estar na presença do Senhor. Mas no debate ele falou algo interessante, porque hoje ele defende a visão pós, aí o entrevistador perguntou: por que você virou pós-tribulacionista? Aí ele explicou, e aí hoje, como ele defende o pós-tribulacionismo, muitos que eram pré viraram pós. E alguns que começaram a questionar o pré-tribulacionismo, começaram a dizer, ele perguntou: por que vocês não dizem na igreja que vocês agora são pós? Aí ele falou assim: é porque se eu disser, eu vou ficar desacreditado. E aí o que ele conclui? Que na verdade um dos problemas dos líderes, e aí você vai saber que esse é um dos problemas da igreja, é o quê? O orgulho. Todo mundo é orgulhoso, é ou não é? Quem é o líder que quer chegar e falar bem assim: poxa, eu estava errado? Vou dar um exemplo aqui. Eu estava falando sobre futebol, né? Eu falo às vezes sobre futebol aqui na pregação. Aí um discípulo falou para mim ontem assim: ei, apóstolo, o Botafogo vai ser campeão. Tá 2-1. Pois é, aí eu falei assim: já é, meu filho, acabei de ver, tá 3-1. Como é que o senhor sabe? Aí eu mostrei o celular, que só o placar, não dava assim no jogo, mas estava mostrando o placar lá, né? Aí eu falei: meu filho, me perdoe. A questão de eu falar é mais no sentido para que nós não venhamos idolatrar times de futebol. Não é que ninguém possa torcer, todo mundo. É impossível dizer que alguém não vai ter uma preferência por um time, por uma música, por um filme, alguma coisa do tipo, né? Mas eu falei assim, mas eu pedi perdão a ele. Meu filho, me perdoe se eu feri, né, a sua consciência. Me perdoe, mas eu não estava assistindo, né? Mas estava acompanhando o resultado final para saber, né? Então, mas nós temos que ter essa humildade. Temos que dizer: não, errei, falhei, me perdoe. Realmente, eu acho que aqui eu me equivoquei. Um pai de família. Quero ver qual é o pai de família que chega para a mulher e fala assim: meu amor, eu estava errada, me perdoe. Me perdoe. É muito difícil, é difícil. A esposa ainda mais, ela roda, mas não fala que estava errada. E quando ela diz que está errada, ela ainda diz: mas eu errei porque tu errou. Entendeu? Irmão, é difícil, irmãos. É ou não é orgulho? É orgulho, o ser humano é orgulhoso. E é o que o pastor César Cavalcante estava falando, né? É um grande teólogo, né? Grande teólogo mesmo brasileiro. Cara, ele é de linha arminiana, eu sou bem de linha arminiana. Apóstolo, na MASF, nós somos pré ou pós. Meu irmão, a gente não defende nenhum nem outro. Uma coisa a gente defende: que você esteja lá naquele dia, meu irmão. Você esteja com a sua mala pronta. Porque se você for pré, quem é pré-tribulacionista tem que se preocupar ainda mais, porque se é pré-tribulacionista, Jesus pode vir a qualquer hora. Mas eu já não entendo dessa forma. Eu creio que ele vai vir, mas conforme diz 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do 1 ao 9. Primeiro precisa manifestar o filho da iniquidade,
depois se manifestar o anticristo, né, a manifestação do anticristo, com poder, com ousadia, e terceiro, que ele venha profanar o Santo dos Santos. E para que ele venha profanar o Santo dos Santos, o templo tem que estar de pé, e o templo de Jerusalém não está de pé. Por isso que eu acredito que o arrebatamento não vai acontecer de uma hora para outra. Eu não acredito no arrebatamento em 2 etapas, onde a igreja sobe, fica no céu, depois ela retorna com Cristo para reinar. Não, eu acredito que a igreja passa pela luta daqueles tempos finais. Quando Jesus vem, ela é arrebatada, desce em glória e implanta o reino. Claro que quem vai anteceder isso é aqueles que morreram primeiro, né? Quem morrer primeiro ressuscita em novos corpos, e nós, os vivos que estivermos, por ocasião da vinda do Senhor, somos arrebatados para o encontro do Senhor nos ares, estaremos para todo sempre com o Senhor, e assim desceremos para reinar em glória. Essa é a visão que eu acredito. Mas eu fui pré. Por quê? Porque na história da igreja, todo o tempo a igreja, ela sempre foi pós-tribulacionista. De 200 anos para cá, é que uma pessoa teve uma revelação, uma pastora, e ela entendia que a igreja era arrebatada. Então, eles adaptaram uma teologia aí. Mas como eu falei, nada contra. Hoje, praticamente 80% das igrejas brasileiras defendem o pré-tribulacionismo, inclusive está no Estatuto de Fé. Mas eu acho que isso é um assunto pouco, digamos assim, como é que eu poderia dizer assim? É um assunto importante, mas não é tão essencial. O que é essencial é o seguinte, que você vai um dia morrer, ou Jesus vai aparecer nos céus, e nós precisamos estar com Jesus, irmãos. Amém? Se você é pré, se você é pós, se é meso, isso pouco importa. Por isso que na missão a gente não defende nenhum nem outro. Mas eu, na minha particularidade como teólogo, como humilde estudante da palavra de Deus, defendo essa posição. E não só eu que estou nessa posição. O professor Luiz Saião, o teólogo Jorge Eldon Lade, muitos teólogos da Reforma defendem a visão pós-tribulacionista. O meio mais pentecostal defende o lado mais pré-tribulacionista. Claro que tem a importância, porque quando você é pré-tribulacionista, a mensagem ela é uma mensagem de urgência, porque de fato, irmão, ei, Jesus pode vir hoje, aí como é que está a tua vida? É uma mensagem de alerta, a pessoa tem que criar uma vergonha na cara. E falar, cara, eu tenho que parar de sacanagem. Eu tenho que criar vergonha na cara e vir todo domingo para a igreja. Quem está entendendo? Vou falar de novo. Eu tenho que criar vergonha na cara e vir todo dia para a igreja, todo domingo para a igreja, pelo menos. Porque, mas eu quero ser domingueiro. Não, querido, na igreja você está sendo instruído. Você precisa cultuar a Deus. A gente precisa criar vergonha e começar a ler a palavra. O que mais? A gente precisa criar vergonha e, poxa, se eu sou um cristão, rapaz, não fique no muro, meu irmão. Venha para Jesus. Eu estou pegando leve com vocês. Leia o que está escrito em Apocalipse. Jesus falou bem assim, eu estou para vomitar vocês da minha boca, porque vocês não são quente nem frio. Irmão, tu imagina o nosso Senhor falar, eu estou para vomitar alguns da minha boca, porque não é quente nem frio. Domingo está no culto, aí durante a semana fica pecando a semana inteira, pecando. Aí, meu irmão, se tu é pré ou pós, não interessa. Uma coisa eu sei, salvo você não vai estar. Com toda certeza. Então não vai adiantar se tu crer no pré, no pós, salvo você não está. Então eu prego essa mensagem de arrependimento. Isso que pouco importa. Eu não entro no debate. Agora, eu sei debater teologia. Quiser sentar para debater teologia, posso? Qual a sua posição sobre isso? Como é que... Aí eu explico para você. Eu faço todo o desenho. Para quem tem interesse. Mas eu não entro em debate porque isso aí não... Agora, uma coisa eu falo, meu irmão, se você não se arrepender, se você não andar no caminho, né? Se você estiver odiando o seu pastor, odiando o seu diácono, sua pastora, seu líder, se você está odiando o seu familiar, meu irmão, não vai. Você não vai. Meu tio faleceu esses dias, né? E aí fica aquele um alvoroço, irmão, da família, né? Irmãos, aí eu fico perturbadinho. Olha, eu não quero pecar, meu Deus, com esse povo aqui, meu Deus, não quero, Senhor. E aí um puxa pro lado, um fala uma coisa, outro pro outro. Eu falei, meu Deus do céu, eu não posso pecar aqui, meu Deus. Aí parece que tudo faz para você se estressar. É incrível quando tá assim. Aí todo mundo quer estar certo. Aí eu falei, meu Deus, Senhor. 4 horas da manhã, irmãos. Para pegar documento, né? Lá tem que abrir o BO na delegacia, né? Aí da delegacia vai na UPA para pegar o atestado de óbito vai para o cartório pela manhã para pegar a certidão.
de falecimento, aí depois vai no cemitério para mandar abrir a cova, onde vai ser e você tem que correr com isso aí o mais rápido possível. E a gente passou uma luta e meu Deus, eu pedindo sabedoria, irmãos, sabedoria, Deus, para não pecar. Eu falei, meu Deus, eu não posso daqui dar mau testemunho para minha família. E aí eu li na posição, né? Então, meus queridos, assim, nessa parte inicial da palavra, o que eu quero dizer para você? É que a gente muitas vezes não vive uma vida boa e melhor por causa de nós mesmos. É muito fácil atribuir culpa ao outro. É muito fácil atribuir culpa ao outro. Porque quando você atribui ao outro, você se exime. E te dá um falso, assim, te dá uma de isentão. Eu não fiz nada. Não, todos nós temos as nossas responsabilidades. E aqueles que querem ser homens, quando nós vamos ministrar para os homens, por isso nós vamos fazer final do ano que vem, o Quali Casais, que rapaz, eu vou levar um cajado, mas vou dar cada cajadada em homens, irmãos. Eu estou esperando o Quali Casais para, assim, vai ficar só eu e eles ali, tete a tete, irmãos. Tete a tete. Porque, olha, o homem não entende uma coisa. Ele não vai prosperar nunca. O pastor Bruno até usa uma palavra que muitos não gostam quando ele fala, que ele vai se lascar. O pastor Bruno é verdade. Ele vai se lascar mesmo. Porque, olha só, o homem que quer prosperar, como é que ele prospera? Um princípio milenar é honrando a sua esposa, cara. A apóstola é chata, às vezes ela não quer namorar. Meu irmão, quem é o animal que vai querer se deitar contigo, bicho? Nem o animal. Porque ela não quer namorar meu irmão, pelo amor de Deus. Querido, 1 Pedro capítulo 3, versículo do 1 ao 10, fala que aquele que não honra a esposa, Deus nem ouve a oração. Me explica como é que não vai prosperar. Pode trabalhar a semana inteira. O dinheiro não rende. O pastor Denis, meu amigo, Deus é próspero demais. Ele leva a pastora para tomar um café. Não, seja sincero. Varões, qual foi a última vez que você criou vergonha na cara, pegou R$100, levou ela ali depois da ponte, no café da manhã, sabor da terra, e comeu aquela tambioca desse tamanho, irmãos, cheio de queijo, ovo, tucumã. Amiagada. Querido, os varões quando entendem... Irmãos, eu descobri isso. Quando eu comecei a honrar mais a minha esposa, porque a gente é meio ogro, né? O homem é ogro, meu irmão. O homem é ogro. É bruto, o homem é bruto, sério. Tá todo errado, ele quer estar certo. Irmãos, Deus fala muito com a nossa esposa. Não que tudo que ela fala 100% é Deus, que não é porque ela não é perfeita também, mas muita coisa que a mulher fala, se você pedir discernimento, você vai saber que é Deus. Com certeza. E aí, quer dizer, é o segredo da prosperidade. É o homem o que honrar a sua varoa. E sabe aonde os homens começam a honrar? Quando chega no nível da tambioca, é porque já está honrando muito. Como o engraçadinho, né, meu pastor? Falou bem assim. Eu quero fazer aqui Eita, você vai atrás da varoa? Eita, glória. Eita, glória, receba. Eita, bravo? E vai pro Quali Casais. Vai pro Quali Casais, fica mais bravo com a gente lá. A gente vai amansar. Sabe aquele cavalo brabo? Vai amansar ele no chicote. Querido, o segredo, olha só, antes de honrar a varoa com a tambioca, escute só. Sabe onde você honra? Com os seus olhos. Com os seus olhos. Honra com os seus olhos. Aonde? Onde que é o canal que o homem mais peca hoje? Onde é que é? Celular. Nas redes sociais. Qual rede social especificamente? Instagram. Irmão, o Instagram é tão usado pelo diabo que ele sabe até o que tu pensa. Se tu abrir o Instagram pensando em algo, aparece para ti. É sério. Eu acho incrível. Tem irmão, eles pensam que o pastor não está vendo nada.
Redobre sua atenção aí. Eita, glória. Pega ele, já vai dar um abraço. Ó, o pessoal pensa que o pastor não está vendo nada, né? Mas eu vou falar uma coisa para você. O pastor finge que não vê nada, mas os olhos estão sempre atentos. Deus dá um dom para o pastor. Porque, vamos lá, um pastor que cuida de ovelhas, é ovelhas mesmo. Se ele não estiver atento, o que acontece com a ovelha? Ela foge, cai no buraco. Ele tem que estar atento, porque senão o rebanho vai o quê? É por isso que às vezes você tem que entender que é o meu papel ser chato. Você está entendendo? É meu papel. Porque se eu for... Eu acho que eu já sou muito bonzinho, irmão, às vezes. Então, olha só. Aí pensa que eu não estou vendo nada. A pessoa não tem tempo de ler a palavra. Não tem tempo de colocar um versículo no grupo, uma oração ali. Mas olha o Instagram dela. Todo dia tem postagem no status. Eu não clico em nenhum status de irmãos, nenhum. Eu falo assim, engraçado, desde janeiro que a gente está batendo na tecla, devocional. Ele está colocando uma coisa que ele nem vive. Ele nem vive. Coloca versículo para dar uma de demodê, bota versículo lá, que ele nem vive aquilo, porque se vivesse, ele estaria lendo e postando no grupo, porque isso foi combinado aqui na igreja. Por quê? Não se engane, eu vi um professor de matemática de concurso falando algo tremendo essa semana. Ele falou bem assim: o problema de muitas pessoas que estudam para concurso é porque ele terminou uma graduação, ele acha que ele já sabe de tudo. Ele terminou o ensino médio, já sabe de tudo, não sabe de nada. Ele falou que a matemática, ela é um poço sem fundo. Quanto mais você estuda, mais as bancas de concurso fazem questões mais complexas ainda. Aí me explica, você na superficialidade de uma matemática que a gente estudou muito fraca, a gente no fundamental e médio, como é que você vai encarar uma questão de lógica? Não vai passar, irmão, não passa. Vai tentar fazer uma questão de lógica da Fundação Getúlio Vargas, da FGV. É a banca mais cruel que tem. A CESP, se você estudar até que vai lá, dá para desenrolar a CESP. A CESP, né? Que é o Sebrasp. A banca BFC também é bem difícil, a banca BFC também. Então, quanto mais você estuda, então, você não pode parar de estudar. Se para matemática é a mesma coisa, como é que você vai relativizar a palavra de Deus na sua vida espiritual? Me explica, né? Então, todo dia eu observo. Tem tempo, sim, para postar indiretas até, para postar o quê? Versículozinho para enganar, mas aquilo não vive nada que ele está postando. É só talvez um vitimismo, talvez só uma aparência. Então, palavra, tem que ler. E para chegar nesse contexto, tem que pagar preço, irmãos. Como eu falei, às vezes a gente, poxa, a pessoa passou no concurso, mas vai lá, ela não chegou do nada lá e fez, ela estudou, irmãos, é uma dedicação. Nunca põe na sua cabeça que você não vai passar, estude, se dedique. Deus, ele é poderoso, ele vai ver seu esforço, lá você vai fazer uma boa prova, basta você também manter o equilíbrio, né? Manter a constância, revisar, você tem que revisar bastante. O segredo, irmãos, da memorização, chama-se revisão, Diego, o segredo da memorização é revisão, é revisar sempre. Aí eu fico interessante, pastor, eu já li a Bíblia, e esse ano está lendo, não, eu já li, faz quanto tempo? Uns 5 anos atrás, eu falei, toma ali, eu não lembro de nada que ele leu. De nada. Aí ele está achando que é o cara. Glória a Deus que você terminou esse ano de ler a Bíblia, glória a Deus. Mas ano que vem continue. Volte a ler, volte a meditar. Querido, é formação continuada. É formação continuada sempre. Amém? Não sei nem por que eu estou falando isso. Né? Mas eu sei que Deus está falando com alguém. Amém? Quem está recebendo aí? Amém? Bom, eu falei sobre o orgulho, né? Falei desse problema do orgulho, que é algo seríssimo. E eu disse também que o problema acaba sendo nosso. Sim ou não? Sim. Quando você toma uma posição, queridos, em relação a muitas coisas na sua vida, tudo melhora. Por exemplo, vamos entrar agora em 2025. Você vai repetir as mesmas coisas? Você não pode repetir, precisa manter, diga, uma constância. A nossa vida precisa de constância. Diga, a minha vida precisa de constância. Você precisa ser mais constante. Aí vem um dia na igreja no domingo, sabe lá quando vai aparecer. Sabe lá. Por que não faz um propósito com Deus? Rapaz, pode chover canivete.
Eu vou comprar um guarda-chuva de aço, mas eu vou para a igreja. Amém? E venha para o culto. Porque você vai ser instruído, você vai prestar culto a Deus, você vai ser grato a Deus. Amém, queridos? Por que eu li esse texto aqui, queridos, de Romanos capítulo 8? Olha só. Como eu falei também, né? Os problemas da igreja vêm se repetindo. Incrível, irmãos. Todas as cartas de Paulo têm um problema que ele está tratando na igreja. É incrível, é incrível. Qual é aqui o contexto da carta aos Romanos aqui, na vida que Paulo está trazendo? A Epístola aos Romanos, ela é uma carta que ela foi escrita bem tardiamente. Tardiamente que eu falo é que ela foi uma das últimas cartas a ser escrita. Por quê? Porque essa igreja de Roma, os teólogos vão dizer que ela foi fundada, foi uma das primeiras, né? E ele foi uma das últimas que ele visitou. E a intenção de Paulo era tornar essa igreja uma base para levá-la para a Espanha. Amém? Redobre sua atenção. Olha só. Vou repetir. A base da igreja, né, em Roma, ela seria usada para levar a igreja para onde? Para a Espanha, porque era a próxima região. Era o próximo país, né? Próximo ali. Então veja. Só que o apóstolo Paulo encontrou muitos problemas. Por quê, queridos? Uma igreja que não está unida, ela não vai para frente. Uma família desunida não vai para frente. Tudo onde houver divisão não vai para frente. Tanto é, irmãos, que os estudiosos da mente humana, né, os psicólogos, por exemplo, identificaram que uma mente ansiosa, ela dificulta tudo. Você não consegue dormir, você não consegue raciocinar direito. Mas nós precisamos ter paz inicialmente na nossa alma. E a partir daí nós vamos ter paz com o outro. A nossa falta de paz com o nosso próximo, ela está muito ligada à nossa própria paz. Quando eu falei nos devocionais que eu tenho mandado lá no grupo, outra coisa, eu acho que ninguém nem ouve os devocionais que eu mando, irmãos, estou desde janeiro, irmãos. Eu não vou nem pedir para levantar a mão com sinceridade quem é que ouve. Não vou nem pedir por quê. Para você não ferir sua consciência, só para mostrar que não. Que lê, eu talvez bem poucos mesmo, mas eu estou desde janeiro lá, mantendo o propósito, desde janeiro, estamos chegando já, tem mais de 200 vídeos lá no canal. Nós pegamos esses devocionais, estamos transformando em vídeo, né, que o nosso diretor tem editado e colocado lá. Eu falei para vocês, irmãos, que para que eu possa ter uma vida que agrada a Deus, eu preciso entender o que é estar crucificado. Quem nessa noite se disponibiliza a abrir sua mão aqui, o pastor Denis vai pegar ali o martelo e aí nós vamos pregar aqui. Quem vai ser o primeiro a vir aqui? Sabe por que eu estou falando isso? Porque você só entende o que é estar crucificado com Cristo se você se sentir crucificado. Quando você vai aos pés da cruz, você vai com esse entendimento. Se eu tiver crucificado aqui, ó, pregado aqui, ó, com Cristo, alguém pode falar mal de mim, reclamar de mim, eu posso fazer alguma coisa? Porque eu estou crucificado. E quando eu estou crucificado, qual é a atitude que eu tomei? Uma atitude de negação, de negar a mim mesmo. Quer saber? Eu vou parar de brigar com a minha esposa, cara. Eu vou criar vergonha nessa cara de pau. E vou parar de brigar em casa. Eu vou parar de falar mal dos outros. Eu vou parar de sonegar o meu dízimo. Eu vou pagar aqueles que eu estou devendo. Que mais, irmãos? Aquela faca que eu preparei para enfiar no meu marido, eu vou guardar. Aqui, ó. Você está crucificado, filho. Como diz lá em São Paulo, né? Você está crucificado, filho. Ó, aqui, ó. Aí quando você está crucificado, você vê que você não pode sair. Sabe a única coisa que pode sair do seu coração? É dizer, Senhor,
perdoa. Eles não sabem o que fazem. Aí depois que você suportar tudo aqui, o Senhor vai permitir você sair da cruz. Porque você teve uma experiência de estar crucificado. E é isso que Paulo está falando. Ele vai dizer nas suas cartas: eu estou crucificado, porque eu escolhi me negar. Quer saber? Eu não vou ser dominado por Instagram, não. Eu vou desinstalar Instagram. Querido, olha só, olha aqui para mim com muita atenção, os varões, olha só. Se você é casado, por que esse monte de contato de mulher? Meu Deus! Eu não vou julgar que você fez por maldade, mas, por favor, pare de seguir um monte de mulher. Pare de seguir. Irmãos, eu estou lendo um livro que diz quantas separações já não houveram por causa de redes sociais. É muitas separações, muitos contatinhos, muito adultério. Se é só você e sua varoa, para que um monte de contato de mulher? Não faz sentido. O que eu estou falando para você, eu não entendia isso. Eu achava por ser pastor, né? O que mandar a solicitação eu mandava. Eu falei, não, está errado isso. Um dia eu tirei, meu contato tinha mais de 4.000 contatos. Homens como mulheres, claro, mas tinha muitas mulheres. O que eu fiz na época? Eu peguei e saí desinstalando. Eu achei um aplicativo e fui desfazendo. Não conheço, desfazendo. Resumindo, ficou acho que 500 contatos só. Quase eu na verdade, excluo o Facebook e o Instagram. Mas eu falei, não, vou deixar porque pelo menos ainda tem contato com pessoas que mandam realmente um pedido de oração, né? Pede uma orientação, pede informação da igreja só. Porque a gente tem que brindar. Queridos, o mundo não está brincando. E o que Paulo está falando para os romanos, quais eram os problemas, né, que a igreja de Roma estava enfrentando? Porque Paulo queria criar uma base forte, porque você só tem uma igreja forte quando ela não está dividida. E a maior divisão que acontece, primeiramente, é dentro de cada um de nós. Se nós estivermos divididos dentro de nós mesmos, com vários pensamentos, nós não vamos vencer. Nós vamos nos degladiar. Então, o apóstolo Paulo está tratando um problema, irmão, seríssimo, que é o quê? Né? Vamos lá. Uma igreja que foi tomada, em boa parte, por cristãos, gentios, e que foi perdendo um pouco a influência judaica, mas que, ao mesmo tempo, ela tinha muitos problemas internos com relações doutrinárias. E a carta de Paulo, ela vem colocar os pingos nos is com relação a muitos questionamentos e problemas. Um exemplo. Os romanos falaram assim: Paulo, se Deus tem promessas para Israel, por que o teu povo rejeitou? Olha só que pancada, irmãos. Por que o teu povo rejeitou? Ele falou, peraí, não rejeitou não. O endurecimento ele veio em parte sobre Israel. Porque eu sou israelita. Está diante de um judeu, Paulo está dizendo. Então, quando você fala que Israel rejeitou o Messias, é em parte, irmão. Não houve uma rejeição absoluta com relação a Jesus. Não foi. Ela foi em parte. Agora, entenda o mistério de Deus. Olha só que coisa misteriosa e tremenda. Paulo vai dizer que no meio das contrariedades, daquilo que parece que é contraditório, ali Deus tem um propósito. Se você entender bem, você vai dar um brado aí. Então você vai entender que o que você talvez passou ou está passando tem um grande propósito. Paulo vai dizer, olha, eu não sei quando eles vão se converter, eu não sei como vai acontecer esse mistério, mas eu descanso nas promessas dele. É por isso que ele vai dizer no capítulo 9, porque deles é o culto, é a aliança, é as promessas. Porque a eles foram entregues os oráculos de Deus. Aí ele vai dizer, por exemplo, que mesmo que Israel tenha nascido da descendência de Abraão, mas somente aqueles que aceitaram a Jesus e as promessas é que realmente podem dizer que são filhos da promessa, não aqueles que são só da carne. É que nem aquele ditado, né? Nem sempre filho de pastor é pastor. Entenderam?
Por quê? Porque requer um propósito, requer uma experiência, um novo nascimento. Diga amém. Então veja, eu estou contextualizando aqui, eu quero que você preste atenção para que você tome posse do que Deus tem para você aqui. Paulo começa a explicar, a organizar a igreja. Porque o que falta para muitos de nós, irmãos, é tomar uma posição em relação a muitas coisas na minha vida. O que você está disposto a renunciar? Paulo está dizendo aí, vocês precisam renunciar. E o que nós precisamos renunciar todo dia, irmãos? A nossa carne. Do nosso coração, irmãos, das nossas vontades, é que brota todo tipo de quê? De desejos, de pecados. Olha que coisa tremenda. Paulo, nesses versículos que nós lemos aqui, ele vai falar no versículo 8, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Porque veja, quando Jesus veio, ele implantou uma nova lei, irmãos. Qual é essa lei? Diga a lei do amor, a lei da graça. Quando o amor governa o seu coração, tudo é maravilhoso. Agora, entenda o seguinte, que amor é esse? Não é aquele amor egoísta. Não é um amor que só vem a voz, como diz, né? É um amor, irmãos, que está pautado nos princípios da própria lei de Deus. Quando o apóstolo Paulo fala sobre a lei, queridos, não é contra a lei que Paulo fala. Paulo fala da lei no sentido de que ela não justifica o homem, mas que ela tem a sua importância a partir do momento que você guia a sua vida pelo amor. Porque se a lei é um problema, irmãos, então nós temos muitas contradições na Bíblia. E posso citar aqui várias. Paulo, aqui no capítulo 7 de Romanos, Paulo fala, o mandamento é santo, justo e bom. Paulo vai dizer também lá no capítulo 3, versículo 31 de Romanos, anulamos a lei pela graça? De modo nenhum, confirmamos a lei. Aí ele fala, por acaso a lei se tornou pecado? Ele falou, de modo nenhum. Mas o nosso pecado tornou a lei enferma. Vou explicar para você melhor isso. A lei, ela é perfeita, mas ela se torna enferma no homem, porque ela vai demonstrar o seu pecado. A lei tem o poder de dizer o seguinte, você é transgressor, você pecou, você é um mau caráter, você tem duas faces, você não anda no caminho. Olha as suas condutas, você é infiel, você é murmurador. Você anda num caminho que não agrada a Deus. A lei, ela vem seca, te bate, ela te amassa. E você fala, desventurado homem que sou, quem pode me livrar do corpo dessa morte? E Paulo fala, glória a Jesus nosso Senhor. Porque é uma nova lei, mas ela não anula a lei. Quem está entendendo? Agora veja que coisa interessantíssima que você precisa entender sobre essa questão da lei e da graça. Paulo disse, né, como eu acabei de mencionar, que a lei se torna enferma, né, por causa do nosso pecado. E aí cria um paradoxo. Sabe o que é um paradoxo? Algo que parece que é contraditório. Porque se a lei, diaconisa Cíntia, não justificaria o homem, por que Deus insistiu em dar? Outro paradoxo que tem na Bíblia. Se Deus sabia que o homem ia pecar, por que ele deixou o diabo entrar no jardim? Você já parou para pensar nisso? Me indica aí mais um paradoxo que tem na Bíblia. Tem muitos paradoxos na Bíblia, mas tem respostas. Se Deus é bom, tão bom, é boníssimo, é maravilhoso, por que que ele permite que uma criança nasça com problema? Porque Deus permite que um homem bom passe por uma tragédia? Parece um paradoxo. E é um paradoxo em parte. Mas nesse paradoxo, especificamente aqui, sabendo que a lei não justificaria o homem, que a lei não teria poder para transformar o homem, por que que Deus, ele dá esse paradoxo? É o paradoxo que termina o Antigo Testamento, irmãos, que nós lemos. Deus dava a lei, o povo pecava. Deus levantava o profeta, exortava, o povo voltava a pecar. Deus trouxe o povo do exílio, estava tudo bonitinho ali na terra, o que acontece com o homem?
pecaram novamente. E aqui tem a resposta do paradoxo para você entender. Qual é a dinâmica desse paradoxo? É o seguinte: para que o homem entenda a maldade que está dentro dele. Você olha assim e você fala, cara, por que eu sou assim? Por que eu perco o equilíbrio? Por que eu dou uma voadeira no Van Damme e no meu marido? Você fica, poxa vida, por que eu ainda sou assim? Por que eu não consigo largar aquele contatinho? Por que eu ainda não desinstalei meu Instagram? Por que esse interesse em insistir no pecado? Por que eu continuo atribuindo os meus fracassos e as minhas derrotas para o outro? Sabe por quê? O livro de Ezequiel, minha diaconisa Luiz, é tremendo. Ele corta logo o barato, dizendo bem assim, o barato daqueles que pensam assim, não, nós estamos pecando porque o meu pai é pecador, porque eu nasci numa família disfuncional, eu estou pagando pelo pecado do que fizeram comigo. Essa era a desculpa deles para dizer, nós estamos indo para o exílio porque nossos pais pecaram, o pai perdoa os nossos pais, o profeta. Os pais comem frutos verdes e são os dentes dos filhos que se embotam? De modo nenhum. Cada um vai colher os seus próprios pecados. Claro, né, irmãos, que alguém pode até te induzir a pecar, mas é você que pecou. O que o diabo fez lá no paraíso? Eu coloquei até uma pequena história lá no grupo da congregação. O tema era não solte o cavalo. Aí o diabo foi lá e soltou o cavalo. Aí o cavalo foi, mordeu um, mordeu outro, e bateu, entrou, rasgou. Aí um matou o cavalo, outro matou o dono do cavalo, matou o filho do dono do cavalo. Aí o diabo falou bem assim, eu só soltei o cavalo. É assim que o diabo faz com cada um de nós. Ele te joga, vai lá, dá-lhe a voadeira do Van Damme, dá-lhe a rasteira, vai lá tomar satisfação mesmo, não fica calado não, vai para cima. O teu chefe brigou contigo, dá logo uma mãozada nele. Pelo amor de Deus. Depois do seu pai, da sua mãe, do seu cônjuge, o seu chefe é a pessoa mais importante. Porque ele tem o poder de te demitir. E tem poder para te promover também. Então, não puxe saco, mas seja uma pessoa de caráter. Demonstre um verdadeiro servo de Deus dentro do seu trabalho. E queridos, finalizando, falei demais, né? Estou nem vendo a hora, irmãos. Se deixar... Eu quero fazer minha... Olha, falei 45 minutos. Não, falei 35 minutos. Eu cantei, né? 45 tudo já, né? Deixa eu falar algo para você que Paulo está falando aqui, queridos. Nesses versículos, Paulo vai dizer que nós acabamos tornando a lei enferma por conta dos nossos próprios pecados. E aí esse paradoxo fica sem resposta. Como resolver isso? Se a lei, ela não tinha o poder para transformar o coração do homem, por que ela foi dada então? Para mostrar para cada um de nós o que está dentro de nós. Sabe por quê? Quando você tem uma doença e ela é externa, você vê. Você vê. E quando ela é interna, quem é que vê? Ninguém vê. Mas a lei mostra. A lei mostra o que está no nosso coração. Você não precisa saber o que está no coração da pessoa. Os atos da pessoa a denunciam. Não estou falando que você vai ser agora o paladino da moralidade para analisar todos os atos de uma pessoa. Não é isso que eu estou falando. Mas em muitos atos e atitudes e comportamentos você vê quem cada um é. E é aí que nós podemos ver. E você fala, cara, eu ainda sou assim. E aí vem a grande alegria para cada um de nós, irmãos, nessa noite.
O que o apóstolo Paulo está nos ensinando. Vocês precisam renunciar. Se queremos ser prósperos, irmãos, precisamos renunciar. Eu já perdi emprego, irmãos. Por quê? Porque eu bati de frente. Já perdi emprego. Porque era daquele bonzão que, não, eu tô certo e não vou abrir mão. E aí o que acontece? Peguei a conta. Falta de sabedoria, falta de discernimento, falta de maturidade. Precisamos renunciar a nós mesmos. E aprender o que? Estar, olha ali, ó, crucificado. Quando você está crucificado, você não fica se ferindo. E Paulo vai dizer que há um novo nascimento que se dá pelo Espírito. Versículo 11 para finalizar. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Esse mesmo que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Assim, pois, verso 12, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os efeitos do corpo, certamente vivereis, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão para viveres outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Sabe por quê? Porque estar crucificado dói. Irmão, pastor Sam, está crucificado dói. Dói. Dói demais. Irmãos, quantas calúnias já não levantaram ao seu respeito? Diz aí. Quantas calúnias? Coisa que você não fez. Se você tivesse feito, tudo bem, mas coisa que você nem fez. É triste, né? Dói. Mas sofra com Cristo. Não vai dar tomar satisfação, não. Deus está cuidando de tudo. Quando tiver oportunidade, converse, esclareça as coisas. Aí não vai tomar satisfação, não vai brigar. Porque se nós estamos no Espírito, com Ele seremos o quê? Vivificados, seremos glorificados nele. Amém? E por que ele fala? Porque baseado no qual clamamos Abba Pai. Porque olha só quem entende que é filho que chama Deus de Pai. Como é que você ora? Você tem um hábito de chamar Deus de Pai? Só chama de Pai quem entende que é filho. E Deus está trazendo você para a família dele. Você é família de Deus. Amém, queridos? Quem entende essa palavra? Amém.